Muito boa noite, bem-vindos à informação no jornal. Pelo menos 18 pessoas morreram e várias outras ficaram feridas devido a um acidente de viação ocorrido em Mpumalanga, na África do Sul. Não há relatos de vítimas mortais moçambicanas e as informações sobre as causas do acidente ainda são escassas. Esta é uma informação para desenvolver noutros blocos informativos, tanto da STV como da STV Notícias. Por ora, a crise económica que o país vive poderá prolongar-se caso os projetos de gás atrasem. A previsão é do Standard Bank, que avisa que a maior parte das empresas que fecharam por causa da crise podem não reabrir. O Standard Bank apresentou esta terça-feira o Economic Briefing, um evento regular em que o banco privado apresenta as suas projeções da economia nacional e internacional. O Standard Bank vê muitos riscos pela frente, a começar pelas dificuldades atuais que podem prolongar-se. Se houver um atraso no arranque destes projetos do gás natural, significa que provavelmente vamos viver períodos difíceis por mais tempo. Numa altura em que o Executivo e o Banco de Moçambique falam do fim da crise, o Standard Bank aponta dificuldades em recuperar empresas e medidas que ainda não foram tomadas do lado do governo. Um elevado número de empresas não sobreviveu à crise. Houve muitas empresas que fecharam, muitas empresas provavelmente não terão oportunidade de voltar a abrir. E isso faz-nos questionar toda esta discussão à volta do produto interno bruto. O produto está a crescer, está a recuperar, provavelmente terá crescido a um nível mais baixo no último trimestre do ano passado. A perspectiva para este ano é que continue a acelerar, mas é preciso compreender que grande parte dessa aceleração do PIB vem de um setor exportador. Estamos a falar basicamente do setor mineiro, do carvão. Enquanto não houver uma maior consolidação fiscal, uma reestruturação das empresas públicas e melhorar as perspectivas de evolução desse tipo de negócios, provavelmente o Banco Central não vai poder fazer muito do ponto de vista da redução das taxas de juros. De modo que eu penso que do ponto de vista fiscal a palavra crise mantém-se. Para o bem da transparência e da recuperação da confiança com os parceiros de cooperação, o banco entende que o relatório completo às dívidas ocultas deve ser libertado. Havendo condições para que esse relatório seja divulgado, por que não? A transparência eu penso que só aumenta a confiança no país. Mas há sinais positivos, como a confiança dos investidores e a recuperação da taxa de câmbio. Tudo indica que os investidores continuam a olhar para Moçambique como um mercado potencial e com grande apetite para continuar a investir. Se o país experimentar o nível de progresso que nós estamos à espera que ocorra, no próximo ano pode ser difícil para o Banco Central continuar a intervir para manter o metical acima dos 60. Provavelmente vamos ver o metical em torno dos 50. E isso, obviamente, que suporta a nossa convicção de que no próximo ano teremos inflação a um dígito. Este ano a nossa expectativa mais ajustada está em torno dos 14%. Participaram no Economic Briefing do Standard Bank banqueiros, economistas, gestores públicos e privados, empresários, académicos e outras individualidades. O setor privado diz que ainda não está a sentir os efeitos reais da estabilidade económica. Já alguns gestores bancários falam de sinais encorajadores, mas dizem que ainda há muito trabalho por se fazer. Há sensivelmente 2 semanas, Rogério Zandamela defendeu que a política monetária já estava a ser conduzida com normalidade e que o Banco Central já não está a gerir a crise. A Confederação das Associações Econômicas de Moçambique diz que ainda não está a sentir os efeitos reais da estabilidade. A forma como se mede os nossos atos é igual à do povo, onde é preciso assegurar que realmente a cesta básica tanto esteja à disponibilidade do cidadão. E para o nosso caso, pensamos que o desafio ainda continua. O que é preciso registrar e concordamos é que as medidas que o Banco de Moçambique foi tomando asseguraram que tivéssemos um futuro que se desenha olhando para aquilo que foi a redução da inflação, mas também há outros dados macroeconômicos que permitem que tanto o empresário tenha espaço de trabalho e com alguma facilidade
possa contratar financiamento. Refiro-me ao custo de financiamento, não aos requisitos. Já os gestores dos bancos falam de sinais encorajadores, mas alertam que ainda há muito trabalho pela frente. Eu acho que, acima de tudo, nós conseguimos ultrapassar os momentos difíceis que o país viveu em 2016, conseguimos recuperar, em termos de política monetária, um cenário muito diferente daquele que vivemos. Também em termos daquilo que é a realidade do mercado cambial, foi possível viver hoje uma realidade muito distinta dos meses também que nesse domínio foram difíceis e, portanto, eu acho que há um conjunto de factos, de indicadores, nomeadamente também se analisarmos a evolução da inflação, há já uma perspectiva positiva. Eu diria, não está tudo resolvido. Acho que há muito trabalho pela frente, que todos temos que dar o nosso contributo para lá chegar. É preciso olhar para o sistema financeiro como um todo e o Banco Central, como autoridade monetária, tem o acesso à situação individual do sistema financeiro moçambicano e da banca no geral. A situação da liquidez dos bancos me parece estável, a situação cambial no mercado financeiro moçambicano também me parece estável e penso que foi na esteira disso que o governador do Banco Central transmitiu aquilo que é o espelho do sistema financeiro moçambicano. Estas personalidades falavam esta segunda-feira à margem da inauguração de 3 edifícios da sede do Banco de Moçambique. A Comissão Episcopal de Justiça e Paz da Igreja Católica enviou hoje um comunicado de imprensa a exigir que os responsáveis pelas chamadas dívidas ocultas devem ser responsabilizados criminalmente e acrescenta que as dívidas sejam declaradas inconstitucionais. A Igreja Católica lança uma mensagem forte a todos os cristãos que sejam políticos. Este é o comunicado enviado esta terça-feira à nossa redação pela Comissão Episcopal da Justiça e Paz da Igreja Católica, onde manifesta preocupação com as informações contidas no sumário executivo do relatório da auditoria às chamadas dívidas ocultas. Não podemos permitir que ao povo moçambicano seja imputada a responsabilidade de pagar com a miséria, sangue e morte as dívidas contraídas em nome dele de forma ilegal e incondicional. A Igreja diz-se surpreendida pelo fato dos auditores terem tido dificuldades para ter acesso a várias informações úteis e pela falta de explicação clara sobre o paradeiro dos 500 milhões de dólares, pelo que deixa um apelo. Pedimos que o órgão competente para tal declare inconstitucional a inclusão por parte da Assembleia da República das dívidas ocultas contraídas em 2013 no orçamento de 2015 de forma unilateral, ilegal e ilegítima e que a PGR responsabiliza as pessoas e ou instituições que não favoreceram o trabalho da auditoria independente com vista a esclarecer o destino dos empréstimos contraídos e os seus beneficiários. Porém, acima de tudo e em primeiro lugar, responsabilize aqueles que diretamente contraíram a dívida. No comunicado, a Comissão deixa um apelo a todos os cristãos que são políticos, recorrendo a palavras do Papa Francisco. A política é uma das formas mais altas da caridade porque procura o bem comum. Ninguém está obrigado a obedecer a uma disciplina de qualquer partido político ou aos seus dirigentes que contradiga a sua consciência cristã. Com efeito, não podemos colocar um partido nem seus dirigentes acima da justiça, do amor de Deus e do amor aos irmãos. No final dos nossos dias seremos julgados conforme o amor. Não levaremos riquezas nem poder. A necessidade de resolver as causas estruturais da pobreza não pode esperar. A empresa Águas da região de Maputo critica os munícipes da capital do país pela vandalização de infraestruturas, o que tem resultado em perdas significativas de água. Em meio à falta do líquido, o diretor técnico da empresa aponta algumas saídas, como a abertura de furos. Ora bem, vamos a esta altura acompanhar uma notícia ligada à polémica na indicação do presidente da Comissão de Eleições de Quilimane, onde Zacarias Inácio Moireia, um dos visados,
diz que vem da Associação Provincial dos Transportadores da Zambésia, mas o presidente dos transportadores desmente e diz que não o conhece ou não o reconhece como associado e que nunca o viu na agremiação. E que a partir de já vou tomar o destino para poder... Zacarias Inácio Morreia foi indicado esta segunda-feira pelos 15 membros empossados ao nível da Comissão Distrital de Eleições a cargo do presidente do órgão. Zacarias Morreia disse na sua reportagem que vem da sociedade civil, mais concretamente da Associação dos Transportadores da Zambésia. Verdade ou não, o certo é que o presidente da Associação dos Transportadores diz que a sua agremiação não indicou ninguém para ocupar vagas na Comissão Distrital de Eleições de Climane. E eu tenho que nos provar com a dos transportadores. Portanto, já essa designação, porque há uma associação o qual os transportadores se filiam, portanto, numa organização e eles podem concorrer. E porque também está publicado isso num boletim da República. Mas está transportadores aonde? Na cidade de Climane. Estou em Climane? Sim, sim. Okay, não na província? Sim. Não, na província no geral, porque está tudo publicado. Sim, tem um BR publicado. Okay. Então sim, é transportador? Sim, sim, só. Okay. Esta cara não conhecemos, não é transportador, não vem do nosso fórum da Associação dos Transportadores, não conhecemos. Eu, na qualidade de presidente, conheço todos os membros da Associação de Transporte a nível da província, até inclusive nos distritos. Este cidadão nós não conhecemos. Ele pode vir de uma situação, não sei como, de uma anomalia em que estamos a estragar o país com coisas sem direção. Porque se o distrito de Climane viesse, sobretudo pela organização da Comissão Eleitoral, viesse a Associação de Transporte, nós indicaríamos, temos membros cá com capacidade, competentes para se enquadrar neste fórum. Nós estamos aqui à espera. Santos Ataíde desafia Zacarias Morreia a apresentar provas de que é membro da associação que dirige. Sim, são falsas declarações, isso juridicamente ele tem que ser processado. E ele tem que nos provar com A e B, se é membro da associação, o que ele tem como cotas aqui. Nós temos os membros com cotas. O presidente da Associação Provincial dos Transportadores apela ao bom senso dos órgãos eleitorais no sentido de repor em ordem. Renamo exige a retirada das 26 posições das forças governamentais em Gorongosa, na província de Sofala. O partido diz que, se há dificuldades, devem ser expostas para que o Presidente da República e o líder da Renamo encontrem uma melhor saída. O partido Renamo convocou esta terça-feira uma conferência de imprensa para insistir que as posições das Forças de Defesa e Segurança ainda não foram retiradas da Serra da Gorongosa, na província de Sofala. O porta-voz da Renamo, António Muxanga, disse que 30 de junho era o prazo fixado para a retirada das forças governamentais, mas o que se verificou até hoje foi apenas a movimentação de posições de um ponto para o outro. No terreno, assiste-se à movimentação de umas posições para outras. Movimentou-se, por exemplo, a posição de Mapanga-Panga, de Nhakunga, de Nhaunjenje e de Nhamajiwa. Estas posições foram movimentadas e seus efetivos foram se juntar às posições de Zongorwe, perto de Rio Nhadue, de Tazaronda, Nhaulanga e Mukodza. Isto antes do dia 25 de junho. No dia 26, movimentaram-se duas posições, que foi a de Lourenço, que foi para a Canda sede do posto administrativo. Também moveu-se a posição de Nhalilosa para Nhaulanga. Exige é que se cumpra o entendimento alcançado entre o presidente da Câmara e o presidente Nhus. Se há dificuldades, que se diga para que os dois dirigentes encontrem melhor saída. António Muxanga garantiu que a não retirada das forças de defesa e segurança não põe em causa o ambiente de paz que se vive atualmente no país. Entretanto, o porta-voz da Renamo diz que a palavra do presidente Nhus é posta em causa a nível interno e internacional. A verdade
é que ninguém saiu de Gorongosa. A não saída dos militares de Gorongosa põe em causa a palavra do comandante em chefe das Forças de Defesa e Segurança, ao seu irmão, presidente Afonso Dhlakama, ao povo moçambicano e ao mundo inteiro. Quanto às declarações do ministro da Defesa, Atanásio Ntumuke, Muchanga disse que não se pretende que sejam levados jornalistas para os locais, mas sim que se retirem as posições das Forças de Defesa e Segurança de Gorongosa. A polícia recuperou em todo o país 12 armas de fogo durante a última semana de junho. Ainda na semana passada foram registrados mais de 100 casos criminais. Do total, 4 armas foram apreendidas na província de Inhambane e 3 em Maputo. Em Manica, Niassa, Tete e Zambésia foram registradas 4 apreensões em circunstâncias de abandono e outros em flagrantes delito. Destacamos aqui a apreensão e recuperação de 12 armas de fogo, sendo 2 do tipo AK-47, 2 do tipo pistola, 1 do tipo Mauser, 6 de fabrico caseiro e 1 caçadeira. Também houve a apreensão de 30 munições, dentre estas 16 de AK-47, 8 de arma de fogo do tipo Mauser e 6 munições de arma de fogo do tipo pistola. O porta-voz do Comando-Geral informou que a polícia registrou 113 casos criminais, dos quais 86 foram esclarecidos. A nível nacional, houve registro de 113 casos criminais contra 115. Houve uma redução em 2% em termos numéricos. Relativamente ao desempenho policial, foram esclarecidos 86%. Alcançamos 86% de esclarecimento de crimes, na sequência, portanto, de terem sido esclarecidos 97 dos 113 casos criminais. Ainda durante o período de 24 a 30 de junho, foram registrados 34 acidentes de viação, que resultaram em 28 mortes, das quais 18 foram vítimas de atropelamento. Agora sim, a notícia que dá conta de que a empresa Águas da região de Maputo critica os munícipes da capital do país pela vandalização de infraestruturas, o que tem resultado em perdas significativas de água. Em meio à falta deste líquido, o diretor técnico da empresa aponta algumas saídas, como o caso da abertura de furos. José Barata, diretor técnico da Águas da região de Maputo, esteve esta terça-feira na 12ª sessão do governo da capital para falar das restrições no abastecimento de água. Barata garantiu que o abastecimento está a ser feito agora a uma média de 8 horas diariamente e que houve chuvas que minimizaram a escassez das reservas. Tanto a zona verde, onde a gente tem neste momento um furo com 40 metros cúbicos hora, está a funcionar lá uma toma. Em Taca temos também 3 tomas com 30 metros cúbicos, continuam a funcionar, estão disponíveis. Vila Olímpica também temos lá um furo com uma capacidade de 30 metros cúbicos hora, também está a funcionar. Em Machazine também já está a funcionar também uma toma com 10 metros cúbicos e o ferroviário também 10 metros cúbicos. Portanto, esses pontos todos estão em funcionamento. O representante da distribuidora pública de água critica, entretanto, a postura dos munícipes por entender que estes vandalizam infraestruturas da empresa, o que resulta em perdas significativas de água. Estão a decorrer vários projetos, incluindo com algumas organizações não governamentais, estão ligadas ao setor da água, no sentido de encontrarmos uma solução definitiva para esta situação. Mas, em parte, tem muito a ver também com o comportamento dos nossos concidadãos, que muitas das vezes vandalizam nossas infraestruturas. Às vezes sofrem cortes e por vezes, violam. Isso, de certa forma, também não traz para nós nada de bom, né? A empresa Águas da região de Maputo diz que tem também encontrado como alternativa à escassez de água a abertura de furos, de modo a ampliar a sua capacidade de abastecimento. As autoridades apreenderam 36 fardos de redes de pesca ilegais no terminal interprovincial de Maputo, vulgo Junta. O material tinha como destino a província de Sofala. A multa aplicada para este crime pode ir até 120 salários mínimos, qualquer coisa como 420 mil meticais.
A Direção Provincial do Mar, Águas Interiores e Pesca apresentou material de pesca ilegal apreendido na Junta no dia 29 de junho. No total, são 36 fardos de rede de pesca que tinham como destino a província de Sofala. Foi que nós surpreendemos um caminhão a descarregar fardos de rede para carregar no outro, que ia à zona de província de Sofala. E abordamos as pessoas e disseram que tinham comprado nos chineses. E como nós sabemos que é material proibido por lei, não fizemos mais nada senão fazer a devida apreensão das redes. Os fardos são 36 fardos e cada fardo terá por aí 25 panos. Segundo a lei, a multa aplicada para este tipo de infração pode chegar a 120 salários mínimos. O material apreendido será incinerado como forma de impedir que outras pessoas tenham acesso. Os fardos têm no seu interior redes de 38 milímetros que, quando usadas na pesca, colocam em risco os animais que ainda estão em fase de crescimento. O que é que faz essa rede? Essa rede dizima tudo. Como viu a malhagem, nem este dedo consegue passar. Então imagina um camarão juvenil, não passa. E não se lhe dá tempo para atingir a maturidade e fazer a reprodução da espécie. Por isso que nós somos implacáveis para redes com malhagem inferior à autorizada por lei. As autoridades já identificaram a origem deste material ilegal e dentro de dias irão neutralizar o fornecedor. A direção pretende desenvolver uma atividade conjunta com a autoridade tributária e o Ministério da Indústria e Comércio para vedar a entrada de material de pesca ilegal. Os magistrados judiciais terão em breve um novo estatuto para regular a sua organização e funcionamento. Por efeito, o Conselho de Ministros aprovou hoje a proposta de revisão do documento. De acordo com a porta-voz do Conselho de Ministros, a proposta, ora aprovada, comporta reformas do atual Estatuto, aprovado pela Lei 7/2009, de 11 de março. Com a nova proposta, o Governo espera melhorias estruturais no funcionamento do aparelho judiciário. Constituem objetivos da proposta de revisão da lei aqui em referência a necessidade de adequar o regime jurídico aplicável à magistratura judicial à realidade atual, particularmente no que tange às questões de organização e funcionamento do aparelho judiciário. Um dos aspectos de realce na proposta que vai em breve para análise parlamentar é impulsionar a tão ansiada celeridade dos processos judiciais. Imprimir maior dinâmica, rapidez e celeridade processual, particularmente no caso dos julgamentos dos processos com réus presos e também no caso dos processos sobre a liberdade provisória e também a liberdade condicional. A necessidade de harmonizar o regime jurídico aplicável à magistratura judicial com o regime jurídico aplicável à magistratura administrativa e também à magistratura do Ministério Público. Em dia de destaque para matérias de organização judicial, o Conselho de Ministros já aprovou também a revisão da lei sobre os tribunais de trabalho. Estamos à porta de um intervalo. No próximo bloco, o Parque Nacional de Gorongosa registrou uma redução do número de turistas nos últimos 4 anos. Saiba porquê depois do intervalo. Até já. Vem aí a mais esperada prova interna de basquetebol ao nível dos séniores masculinos. 8 clubes em representação das regiões Sul, Centro e Norte irão dar corpo à edição 2016-2017 da Liga Moçambicana de Basquetebol Mozal. As estrelas da modalidade da bola ao cesto do país e de outros cantos do mundo convergem na mesma quadra para proporcionarem grandes momentos de basquetebol e espetáculo. De 8 de julho a 2 de agosto, assista no seu canal de eleição a Liga Moçambicana de Basquetebol Mozal. As estrelas do basquetebol moçambicano
brilham na STV Notícia. Da queda de Dilma Rousseff na presidência do Brasil, a tomada de posse de Donald Trump e o efeito global, até a crise no Médio Oriente, o Brexit e o estremecer da Europa, a política, a sociedade e a economia africana. Estes e mais assuntos são analisados aqui na STV Notícias. A Praia da Rocha localiza-se na cidade de Inhambane. Possui uma área de cerca de 26 hectares, com características invejáveis pela sua composição de recifes de corais, águas cristalinas, a fauna subaquática e é conhecida pela sua população de raias. Possui uma mata, dunas parabólicas altas acima de 60 metros, com vegetação primária natural. As praias são arenosas, alternadas por curtas extensões de rochas. A Praia da Rocha é a única do mundo onde os tubarões-baleia ocorrem durante todo o ano em números significativos. Este local oferece um ambiente para a prática de diferentes características desportivas. Ler o jornal O País ficou mais fácil. É isso mesmo. O País Digital está à sua disposição onde e quando quiser. No seu computador, no seu celular ou no seu tablet. Não perca mais tempo. Faça a sua subscrição e leve o país sempre consigo. O País, a verdade como notícia. Um país sem cultura é um país sem identidade. Uma vez mais, muito boa noite. Estamos de volta ao jornal e continuamos a olhar para o plano nacional. Um jovem está detido no Chimoio, em Manica, indiciado de ter morto o seu irmão. Motivos? O indiciado alega que a vítima não lhe quis entregar 1.500 meticais referentes à comissão de venda de laranjas. O caso aconteceu há dias no povoado de Nhenguene, distrito de Makati, depois da vítima, Batista Francisco, ter negado com o valor de 1.500 meticais como forma de pagamento de comissão no negócio de laranjas, segundo confessa o acusado, Daniel Francisco, ora detido na primeira esquadra em Chimoio. Meu irmão matei porque estávamos a lutar, discussão de laranja. Vem o meu irmão, comprou laranja, quando comprou laranja, então... disse que então dinheiro não pode dar o quê? Não pode dar Daniel, então discussão saiu com aí na fruta de laranja. Discussão aí que lutamos, de repente meu irmão morreu. Matou com o quê? Estávamos a lutar, não é dizer que a mão estávamos a lutar. Eu não tinha esperança de dizer que não tinha coração, não tinha esperança de dizer que meu irmão, quero matar meu irmão. De repente meu irmão morreu. Depois de consumar o ato, o indiciado pôs-se em fuga e veio a ser neutralizado 4 dias depois na cidade de Chimoio, graças a denúncias populares. Depois deste crime, este cidadão indiciado neste caso pôs-se em fuga, tendo sido possível, tanto a partir do comando distrital da PRM de Makati, acionar todas as linhas operativas que culminaram com a sua neutralização, portanto 4 dias depois. O indivíduo agora detido tem um cadastro criminal e é apontado pelas autoridades policiais como reincidente no cometimento de atos que vão desde violações sexuais, agressões com recurso a instrumentos contundentes, entre outros. O Parque Nacional da Gorongosa registrou uma redução do número de turistas nos últimos 4 anos, devido à tensão político-militar. Apenas 2.000 turistas visitaram o parque durante este período.
Segundo o administrador do parque, este cenário tende a reverter devido à trégua recentemente anunciada. O Parque Nacional da Gorongosa está localizado em Sofala. Possui uma área de cerca de 4.000 km². É considerado uma das maiores atrações turísticas de Moçambique. O parque faz parte da Serra da Gorongosa, que foi palco de confrontos entre as forças de defesa e segurança e os homens da Renamo durante o período da tensão político-militar. A instabilidade, segundo o administrador do parque, levou à redução do número de turistas. Uma das repercussões da situação de instabilidade foi a redução do número de turistas que visitaram o parque. O número médio de visitantes que tivemos nos últimos 4 anos não passou dos 2.000. Portanto, todos os anos tínhamos muito perto de 1.900 hóspedes. Segundo o administrador do parque, o cenário tende a melhorar devido à trégua declarada. Só no primeiro semestre deste ano, o parque recebeu a visita de cerca de 1.900 turistas. Nós tivemos perto de 1.900 turistas que nos visitaram durante o primeiro semestre. Ainda são dados preliminares, mas são dados animadores, porque sugerem que estamos a ter uma resposta boa em função da melhoria das condições de segurança e promete também que possamos ter uma época melhor em termos de números de visitantes. O parque tem uma grande diversidade de animais e plantas, mas devido à seca que afetou recentemente o país, vários animais perderam a vida. Foi uma seca prolongada que nós tivemos na região, que também teve, e neste caso, o impacto mais fácil de verificar, porque perdemos alguns animais em função da seca, não é? E que nós conseguimos verificar que foram perdas derivadas também da seca. O parque é administrado através de uma parceria público-privada entre o governo e a Fundação Greg Carr. O Parque Nacional da Gorongosa, através do Clube da Rapariga, pretende facilitar o acesso à escola a cerca de 1.500 raparigas que vivem em comunidades dentro do parque. Para a concretização deste plano, conta com a ajuda do Banco Millennium BIM, que hoje assinou um acordo com o parque. Assinado nesta terça-feira entre o Millennium BIM e o Parque Nacional da Gorongosa, vai permitir o apoio a diversos projetos sociais e ambientais do parque. Um deles é o projeto Clubes da Rapariga, que tem por objetivo melhorar a vida das raparigas e jovens que residem nas comunidades inseridas no parque. Para o administrador do parque, este acordo é de extrema importância, porque irá permitir que mais raparigas tenham acesso à escola. Esta contribuição que através desta adesão vai ter lugar, vem contribuir para uma área que é de extrema importância para a vida de Moçambique. Aliás, é parte das prioridades do governo de Moçambique no atual quinquênio, do ponto de vista de promoção, desenvolvimento de capital social, trabalhar no sentido de que as raparigas consigam ter mais acesso à escola, que se consiga reduzir as gravidezes precoces, que são, na verdade, um dos principais motivos pelos quais nós desenhamos esta intervenção. O projeto atualmente abrange 400 raparigas, mas a meta é de 1.500 ainda neste ano. Para o presidente da Comissão Executiva do Millennium BIM, o banco se identifica com o projeto por acreditar que este tem o potencial de transformar a vida das jovens e raparigas da Gorongosa. Acreditamos assim neste projeto pelo potencial que tem de educar e inspirar estas jovens e transformá-las em mulheres bem-sucedidas e ativas economicamente na sociedade. Continuamos assim empenhados em contribuir para que o Parque Nacional da Gorongosa seja uma marca de orgulho nacional, valorizada em todo o país e também a nível internacional. Esta não é a primeira vez que estas duas entidades cooperam. Em 2008, o banco ajudou a construir a escola primária da Gorongosa.
Candidatos a formadores locais do 4º Recenseamento Geral da População e Habitação amotinaram-se na manhã desta terça-feira, portanto hoje, no edifício do Governo Provincial, onde funciona o Instituto Nacional de Estatística, em Nampula, para protestarem contra péssimas condições de alojamento, alimentação e atraso no pagamento do subsídio. Até o fim da manhã, o processo de formação ainda não tinha iniciado. Arrancou ontem a formação dos formadores locais para o 4º Recenseamento Geral da População e Habitação. Os candidatos, que na sua maioria vêm dos distritos de Nampula, não se fizeram às salas, pelo menos até princípios da manhã desta terça-feira, em reivindicação a péssimas condições de alojamento, alimentação e atraso no anúncio e pagamento do respectivo subsídio. Eu venho do distrito de Angoche. Nós queremos, a princípio, nosso direito, porque nós viemos participar de uma formação em que a formação deve ter um subsídio. Outras pessoas não há equitatividade, outras pessoas estão no hotel e outras pessoas não estão nas pensões e até possível outros colegas não tiveram alimentação até quarta. Outros comeram em 3 horas almoço e jantar 0 horas e não é aconselhável. Eu venho do distrito de Micuburi, jantamos fora da hora, disse aqui estamos sem almoço nem lanche. Sim. Condições são péssimas mesmo. O alojamento onde estamos ali agrupados num quarto, podemos ficar 3 ou 4 pessoas, como é o meu caso, onde estou, estamos 4 pessoas. A falta de contrato é outra questão que inquieta os formandos, que dizem-se sem qualquer informação a respeito. Queríamos saber a frisão do contrato, o vínculo de contrato, a partir do nosso processo até o final, quando é que será o nosso valor, mas a partir de já não estamos a ter, não estão a dizer nada no dia. Agora, direito não estamos a ter. O que nós queremos é o vínculo de contratação do processo que nós vamos fazer, da formação, do formando até no terreno. Estamos sem informação, praticamente estamos a assistir um televisor sem imagem. Para esclarecimentos, dirigimos-nos à Secretaria-Geral, que dá acesso ao gabinete de delegado, e não encontramos ninguém nesta manhã. As imagens são de Ivo Oliveira, Jamar Ramadani, STF, Nampula. Vamos olhar o mundo. Funcionários do Tribunal Supremo de Angola cumprem desde as primeiras horas desta segunda-feira um período de greve para reclamar, portanto, equiparação salarial com os tribunais superiores do país. A greve geral do Supremo de Angola abrange todos os departamentos daquela instância judicial, conforme destacou a agência Lusa. No comunicado, os funcionários do Supremo denunciaram alegadas intimidações e prisões políticas por parte do presidente daquela instância judicial, Manuel Arragão, durante uma reunião realizada quinta-feira. A reunião, segundo os funcionários, foi marcada por ameaças, entre as quais de despedimento dos funcionários que aderissem à greve. Na verdade, os funcionários exigem equiparação salarial, subsídios e regalias com tribunais superiores do país, segundo informações divulgadas por vários órgãos de comunicação social de Portugal. A Polícia Brasileira procedeu na tarde desta segunda-feira, ou melhor, prendeu na tarde desta segunda-feira o ex-ministro da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima, suspeito de atrapalhar as investigações de fraude na liberação de créditos do Banco Público Caixa Econômica Federal. A prisão do ex-ministro foi pedida por elementos da Força-Tarefa da Operação Greenfield, uma investigação policial que apura desvios de recursos de fundos de pensão, bancos públicos e estatais do Brasil. No comunicado, a Procuradoria da República do Distrito Federal informou que a prisão do ex-ministro tem como fundamento elementos reunidos a partir de informações fornecidas pelo ex-banqueiro Luro Bolonha Funaro, o empresário Joesley Batista e o diretor jurídico do grupo JIF, Francisco de Assis Silva. A Procuradoria da República do Distrito Federal destacou ainda que Gedel Vieira Lima estaria a monitorar o comportamento de Luiz Funaro para constrangê-lo e evitar que ele fechasse um acordo de colaboração com a justiça brasileira. Além do ex-ministro, já estão presos o banqueiro Lúcio Funaro, 2 ex-presidentes da Câmara Baixa do Brasil e o ex-agente do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, André Luiz de Souza.
Mais um intervalo à vista. No próximo bloco, saiba que o Machaqueno qualificou-se para as meias finais do Campeonato Nacional de Basquetebol em Séniores Femininos, depois de derrotar a Politécnica por 59-46. O resumo desta partida para acompanhar dentro de instantes, mas antes o está tem para as principais cidades moçambicanas. Ora bem, a capital do país, Maputo, terá uma máxima de 26 graus e uma mínima de 16, 25 graus de máxima para Xaixá e 14 de mínima, 16 graus de máxima para Inhambane e 15 de mínima. No centro do país, a cidade de Tete terá uma máxima de 28 graus e uma mínima de 16, 21 graus de máxima para Chimoio e 13 de mínima. Beira terá uma máxima de 26 graus e uma mínima de 17, enquanto que Quilimane também, portanto, 26 de máxima e 17 de mínima. Já no norte do país, a cidade de Lixinga terá uma máxima de 22 graus e uma mínima de 10, 29 de máxima para Pemba e 18 de mínima. Nampula, 27 de máxima e 17 de mínima. Até já.